Glórias a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, verso de número 11. A palavra nos dizer o seguinte: E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas apacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e Ele os batizará com o Espírito Santo e com... Amém. Estamos diante de uma temática bastante conhecida e eu quero fazer algumas aplicações rapidamente dentro desse texto para que nós possamos entender o que Deus tem para nós na noite desse dia. Esse contexto que agora acabamos de ler, ele é pronunciado por João Batista, uma voz que está clamando no deserto. A voz do que clama no deserto está anunciando o arrependimento. E as pessoas que vêm até ele ouvem a palavra e sentem a necessidade de ter a sua vida transformada. As pessoas estão vindo da Judeia, da Galileia, porque a palavra que elas acham no deserto sair extraída pelo esse homem não é algo que elas conseguem encontrar em outro lugar. É uma palavra que confronta a sua natureza. É uma palavra que confronta a vida que eles estão levando. A palavra que eles encontram extraída pela boca desse homem é um prenúncio que está relatado em Isaías, no seu capítulo de número 40. Ele vem para anunciar, ele vem como precursor daquele que ele está dizendo que não é digno nem de carregar as suas sandálias. O interessante é que ele vem com uma responsabilidade de ser o anunciador, de ser aquele que vem para falar de alguém que ainda não apareceu, mas de alguém que, se você quer participar com ele, você tem que ter uma vida de arrependimento. Ele apresenta sem mostrar quem é ainda, mas ele diz que para servir quem ele está apresentando, a gente precisa mudar a nossa conduta. A gente precisa ter uma transformação na vida. Não dá para ir para o reino que ele está anunciando sem ter uma mudança verdadeira. Ele fala de um confronto. Isso fala de abandonar uma natureza pecaminosa. E ele diz que para entrar com o rei neste reino, nós não podemos mais viver diante de uma vida pecaminosa. É um prenúncio. Muitas pessoas estão vindo, estão sendo batizadas, estão tendo a sua vida transformada. E além disso, nesse mesmo capítulo, ele vai falar que tem uma outra etapa dentro disso. Esta segunda etapa, ele diz: eu não posso fazer. Eu vos batizo com água para arrependimento. Então, se arrependeu, batismo. Se arrependeu, a gente batiza. A minha área está voltada ao arrependimento. Então você ouve a palavra, se arrepende, a gente batiza. Só que vai vir um após mim. Ele está dizendo que nesta trajetória existe uma outra etapa. E essa etapa não está sobre a responsabilidade de João. Ele está dizendo: a minha responsabilidade é de anunciar. E através do anúncio que eu estou fazendo,
aquele que entende e abandona e se arrepende, passa para o trajeto do batismo. Até aqui a responsabilidade é minha. Daqui para frente vem uma outra etapa. Essa não é minha. Porque ele está dizendo que esse que virá vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Gente, esse texto ele mexe com a nossa cabeça. Porque João vem e faz um prenúncio, anuncia arrependimento, mudança radical de vida. E quem recebe essa mudança, abdica da vida pecaminosa e por isso é batizado, ele entende, a minha responsabilidade está feita. Mas ele diz, tem algo a mais para vir sobre a vida de cada um de vocês. Isso eu não posso fazer, mas está vindo um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você vê que existe um paralelo e que não é opcional. Não é só Espírito Santo ou fogo. É Espírito Santo e fogo. Ele diz, a minha responsabilidade é anunciar. Quem aceita é batizado às águas. Arrependimento de conduta, arrependimento de trajetória, de vida que está levando. Mas vem um outro que está responsável por derramar duas coisas novas sobre a sua vida. O que? O Espírito Santo te mantém longe de voltar para a conduta do pecado, e o fogo que te afasta da conduta pecaminosa da sua natureza. Top. A gente entendeu o que João está explicando. Mas o que me indaga dentro desse texto é que ele vai falar de fogo, Luiz. E eu fui pesquisar dentro da Bíblia que existem alguns tipos de fogo. Eu já estou terminando, vem comigo para isso. Existe um tipo de fogo que ele está relatado em Atos, capítulo de número 28, verso 7. Sabe o que está acontecendo? Gente, Paulo está numa embarcação. Mano, acontece um negócio, o barco, puf, ninguém morre, todo mundo vai nadando até Malta. Chegando lá, todo mundo está molhado, frio, noite. A Bíblia vai dizer que ele vai pegar gravetos. É isso. Ele vai pegar alguns gravetos. 28, verso 7. É isso? Que ele vai pegar alguns gravetos. E com esses gravetos, ele vai fazer fogo. Quando ele está fazendo fogo, uma víbora vem, pica a sua mão. Ele pega a víbora e bota no fogo. Não é isso? A gente conhece o texto? Top. O nome desse fogo significa fogo natural ou fogo humano. O fogo que eu posso produzir. Um fogo natural. Outra parte que ensina sobre isso é Daniel capítulo 3, verso de número 16. Que vai falar que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são lançados numa fornalha. E essa fornalha é de... Me ajuda para ficar mais rápido. Essa fornalha é de fogo produzido pelos homens. Porque o rei vai mandar, aquece ela vezes mais, e depois você joga eles lá, e vamos ver se o Deus dele vai livrar eles. É um fogo produzido por mão de homens. O fogo está aceso, ele vai mandar aquecer, alimentando o fogo. Para quê? Para tentar matar alguém que está posicionado.
fogo de homem alimentando a fornalha para tentar intimidar e matar alguém que está posicionado. O problema é que tem gente querendo comparar fogo humano, fogo natural, com fogo vindo de Deus. O fogo produzido nesse cenário de Daniel capítulo 3, verso 16, está sendo aquecido, alimentado. O projeto não é gerar vida, o projeto não é gerar mudança, o projeto é matar. Então esse fogo humano, ele assume a responsabilidade de matar. Então não é um fogo provindo de Deus, é um fogo humano. Então não serve para ser introduzido no altar. Se o fogo não produz vida, se o fogo não produz avivamento, mudança, transformação, serve para matar alguém, não serve para estar no altar. Primeiro fogo, fogo natural. Existe um outro fogo, que é denominado fogo de provação. A gente sempre denomina isso. Que fogo é esse, presbítero? É quando você está passando uma dificuldade terrível na tua vida espiritual. E aí o que a gente diz? Irmãos, eu estou numa prova terrível. Eu estou passando por um processo terrível. Só que esse processo espiritual que você está passando, ele também simboliza fogo. Por quê? Porque ele serve para amadurecimento espiritual. Então o segundo fogo que a gente está tratando hoje é o fogo da provação. Que fogo é esse? Ele nunca vai ser para te matar, vai sempre ser para gerar experiências na sua vida com Deus. Só que ninguém quer passar esse fogo, Felipe. Por quê? Porque esse é o único fogo que queima. O queima o quê? Queima a nossa necessidade de ficar parado. Porque eu não conheço ninguém que esteja na prova, que não esteja orando, que não esteja jejuando, que não esteja se consagrando, que não esteja buscando ao Senhor. Já percebeu? Quer conhecer o crente? Vê ele louvando. Aonde que ele está? No momento de provação. Quer ver o crente? Aleluia, fiel a Deus, verdadeiro. Não estou falando meia tigela não, verdadeiro. E está louvando, pergunta, está tudo dando certo? Mentira, está passando o maior processo na vida, mas não cessa de adorar a Deus. Isso também é fogo. É gente que adora independente do momento em que está vivendo. Isso também é fogo. Crente que consegue orar por pessoas mesmo estando passando por momentos difíceis. Quer provar se passou pelo fogo? Está tudo dando errado na minha vida, mas não é por isso que eu deixo de estar num culto como esse. Está tudo dando errado na minha família e alguém fala, irmão, ora por mim, ora pela minha casa. E você diz, como que eu vou orar pela tua casa se a minha ainda não está do jeito que eu quero? Eu estou passando pela prova do fogo. Enquanto eu intercedo pela família de alguém, o Senhor está tratando a minha casa. Também é fogo. Significa fogo da provação, fogo do deserto, fogo da dificuldade. Mas é nessas dificuldades que a gente se aproxima de um relacionamento com Deus. Quer conhecer um crente que tem intimidade com Deus? Taca ele no fogo da provação. Não tem outra coisa que gere mais comunhão do que a provação. Porque na provação não tem ninguém do seu lado. Não tem tapinha nas costas. Não tem ninguém para dizer, eu sou contigo. Não, nesse momento é você e Deus. É você e os teus joelhos e Deus. É você. Aí que a gente vai para o quarto, fecha a porta e clama ao seu Pai em oculto. Ele está dizendo, está na prova, mas está adorando. Está na prova, mas está criando relacionamento. Não tem ninguém que crie relacionamento com Deus sem passar por um momento de provação. As provações
nos fazem criar relacionamentos com Deus. Os maiores homens de intimidade com Deus estreitaram a sua intimidade e o seu relacionamento no momento de provação. Os maiores homens do Antigo Testamento, os líderes do Antigo Testamento, estreitaram o seu relacionamento com Deus no momento de provação, no momento de perda. A Bíblia vai dizer que Moisés havia, aleluia, morrido. Deus está preparando alguém para guiar o povo, aleluia. A Bíblia diz que Josué está sentado, não sabe o que fazer, mas Deus está dizendo: levanta, porque você vai guiar esse povo. Deus nos faz criar relacionamento também num cenário de perda. Gente, se esse celular estiver me filmando, raramente eu consigo ficar parado. Então Deus nos faz criar relacionamentos também em momentos de perda, Nil. Só que a gente não quer entender. Presbítero, está muito raso, Josué. Vamos para Isaías. A Bíblia diz que no ano que o rei morreu, o rei Uzias morreu, está todo mundo desesperado, o rei caiu. E agora para onde? O que a gente vai fazer? É no momento que, aleluia, Isaías está dentro do santo templo. E a Bíblia vai dizer que ele está olhando para cima e está vendo o céu se abrindo e a glória de Deus. Então no momento de perda, a gente também cria laços com o Senhor. No momento de dificuldade, no momento de geladeira vazia, no momento em que as ações não estão dando certo, no momento em que na faculdade nada casa, que o relacionamento parece que vai a pique e que... Vamos seguir. Vou falar sobre outro. E agora a gente está caminhando para o final. Eu não queria falar sobre esse fogo, mas é necessário. Esse fogo está relatado em Levíticos, capítulo de número 10, mano, no seu verso 1. É um fogo denominado de fogo estranho. A gente nunca gosta de falar sobre esse. Levíticos capítulo de número 10, verso 1. Isso é para você ir acompanhando depois da sua casa, você faz essa meditação. Que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, o pastor já deu um spoiler aí, sabendo das responsabilidades do tabernáculo, sabendo de como era para preparar o fogo do altar, era o fogo do altar, sabendo como era para ser guiado o incensário, eles dizem: o fogo do altar não basta. Então vamos acender um outro tipo de fogo. Só que o problema não é acender um outro tipo de fogo. O problema é pegar o fogo e querer acender o fogo de fora no altar. O problema é pegar um fogo estranho, mesmo sabendo da responsabilidade, mesmo sabendo da chamada, mesmo sabendo do compromisso com a verdade, e dizer: não tem nada a ver. Se eu pegar um pouquinho desse incensário que a gente está criando aqui e levar ele para o altar. A Bíblia vai dizer, gente, que no mesmo momento que a embriaguez coloca essa ideia na mente dos dois, porque para ter uma ideia dessa tem que estar embriagado. Para ter uma ideia dessa tem que estar sem visão. E é um problema que afetou a nossa geração, de pessoas que acham que podem gerar o fogo, gerar o movimento, gerar a glória. Se não tiver na minha mão, não pega.
Se não tiver na minha mão, ninguém levanta. Se não tiver na minha mão, ninguém roda. É gente querendo atribuir ao altar um fogo que não vem do altar. Se não estiver no controle, o pastor está sem visão, tem que ser eu. Se o pastor deixasse eu fazer, eu faria melhor. O negócio não é só se abdicar ou só buscar esse fogo. O negócio é querer introduzir no lugar santo uma coisa que é profana. E o que está acontecendo, eu não sei se vocês têm visto isso. São pessoas querendo levar coisas profanas. Meu Deus. A gente querendo levar coisas profanas, meu mano, para um lugar onde só fica coisa santa. Levando coisas profanas e alimentando o povo e achando que Deus não está vendo. Pegando coisas profanas e aplicando para pessoas, dando qualquer coisa para as pessoas comer, achando que Deus não está vendo. Só que a Bíblia diz que quando eles se posicionam dessa forma, o fogo do altar. Não, você não entendeu. O fogo do altar consome eles. Sabe qual é o nosso grito hoje? O fogo que tem que arder ainda é o do altar. Não, você não entendeu. O fogo que tem que arder ainda é do altar. Se eu não tiver aqui, outro vem e prega. Se eu não tiver aqui, a outro vem e canta. Se eu não tiver aqui, vem outro e toca. A única coisa que eu não posso fazer é achar que eu que trago o fogo para o altar. É o altar que ainda tem fogo para ser. É o altar que ainda tem fogo para alimentar você. Permita o que o Senhor está dizendo. É muita gente achando que a glória, que a cadeira, que a posição é que traz fogo para a vida dos outros, trazendo fogo estranho e alimentando pessoas de um fogo que não vem de Deus. Mas ainda existe um povo que prova o fogo que vem do altar, e esse fogo tem poder de mudar a sua vida. E se tem gente nessa noite que veio porque precisa disso, o Senhor está aqui para derramar sobre a sua vida. Acabamos de falar sobre o fogo profano e a gente vai embora. A hora foi embora. Tem um último. Meu Deus. Eu queria falar que o altar não precisa de fogo natural. Você lembra lá no início que a gente falou que o fogo natural é produzido por homens? O altar não precisa disso. O altar não precisa de fogo produzido por homens. O altar não precisa de fogo produzido de forma natural. O altar não precisa disso. O altar não precisa que eu subbrilhe aqui. O altar não precisa que eu faça nada para aparecer aqui. Pelo contrário, cada vez que eu diminuo, mais ele cresce. Cada vez que eu me constranjo, mais a glória dele aparece sobre a nossa vida. O que está faltando não é gente para pular, rodar, não. Está faltando gente que ainda sente o peso da glória de Deus, que invade as nossas vidas e tem poder de nos manter de pé. O altar não precisa de fogo natural. O altar não precisa que eu brilhe. O altar não precisa que eu seja reconhecido. O altar não precisa que meu nome seja estampado sobre paredes, sobre altidão. O altar nunca precisou disso. Tanto é que acabamos de ler que João Batista está pregando aonde? Dentro do templo, dentro do tabernáculo, dentro de um lugar chique. Não, ele está pregando no deserto. Porque a primeira coisa que ele tem que entender é que ele é pequeno e que quem enviou ele e é responsável por levantar e deixar de pé. O altar nunca precisou que eu brilhe. E porque o que a gente mais vê aí é a gente querendo brilhar. Porque o que a gente mais vê aí é a gente querendo aparecer. Se meu nome não estiver na altidão, eu não vou. Por que a gente vê
Lugares cheios de pessoas vazias, meu pastor, não sei. Pessoas que são movidas a páginas de internet. Vai estar fulano de tal lá, vamos lá, e todo mundo vai. O altar não precisa de fogo natural. O fogo do altar ainda é suficiente para mudar a nossa vida. O fogo do altar ainda é suficiente para mudar a nossa história. E a gente vai entrar na temática do radical desse trimestre, desse bimestre. Por quê? Porque se é refinado, simboliza que passou por uma seleção. Significa que passou por uma especiaria, que alguém avaliou. Aonde foi que paramos de perder o critério? Aonde foi que a gente começou a se alimentar de qualquer coisa? Aonde foi que a gente começou a comer qualquer coisa que nos dão para comer? Se o fogo do altar ainda é o mesmo. Vamos fechar, olha só. O fogo de Deus é o último fogo que eu quero tratar hoje. Jeremias capítulo de número 20, verso de número 9. Essa eu quero fechar com os irmãos. E aí a gente fecha. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais o seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado, de sofro, e não posso. Sabe o que Jeremias está falando aqui? Jeremias está dizendo: eu profetizo. E toda vez que eu vou profetizar para esse povo, o povo vira as costas e vai embora. Toda vez que eu vou ministrar para esse povo, o povo sai e eu fico falando sozinho. Porque o povo não quer ouvir a verdade. Então, já que o povo não está querendo ouvir a verdade, por que o Senhor faz eu profetizar para eles? Então faz o seguinte: Senhor, eu não quero mais. Vou abandonar o ministério. Vou abandonar a chamada. Meu filho não quer, minha esposa não quer. Ninguém quer nada. E já que ninguém quer nada, eu também não quero mais. A Bíblia diz que o fogo de Deus começou a arder de novo nos ossos do profeta. Sabe o que é isso? Toda vez que você tenta parar, toda vez que você fala: eu não vou mais, naquele culto eu não vou mais, eu não vou mais para lugar nenhum. Hoje é o último culto que eu entrei aqui, pastor, e eu não vou voltar mais. Hoje o Senhor volta a arder nos teus ossos e diz: você não vai a lugar nenhum. Hoje o Senhor começa a arder nos seus ossos e diz: você não vai a lugar nenhum. A tua obrigação é profetizar. Deixa que eu trato o teu marido. Deixa que eu trato o teu filho. Deixa que eu trato a tua família. Arde nos ossos. Quando eu quero parar, eu não consigo. Quando eu quero parar, não é mais eu. É a chamada ao ministério. É a responsabilidade. Quantas vezes, mano? Quantas vezes, meu pastor? Vou largar tudo, esse povo não quer ouvir. Tu chega em casa, os ossos começam a se tremer. Deus dizendo: tu não vai para lugar nenhum, tu vai voltar amanhã no culto, porque a tua obrigação é pregar. Quem trata sou eu, quem liberta sou eu. Se for necessário eles irem para o cativeiro, se for necessário eles serem amassados, quem amassa sou eu. Você só tem uma responsabilidade, que é profetizar. Fogo de Deus. Quando você quer parar, os ossos ardem. Quando você quer desistir, você sente ele dizendo: não, você não vai parar. Por que
Espírito Santo é fogo? Porque o Espírito Santo lembra de onde você saiu. E o fogo não deixa você voltar para lá. Ah, você não pegou essa? O Espírito Santo, para lembrar de onde você saiu, Felipe. Toda vez que você diz, acho que eu vou dar uma paradinha, tá na hora de eu dar uma descansada, ele diz, dá uma olhada no retrovisor, homem. Da onde foi que eu te tirei? Aí você diz, o retrovisor não mostra muita coisa. Aí vem o Espírito Santo e diz, nada de voltar para lá. Quer lá ver, varão? A gente fala, eu vou pecar só hoje. Vai ver como que é. Não é possível que todo mundo pode pecar e eu não posso. Então eu vou pecar só hoje. Tu fala, hoje eu vou arrumar uma. Eu quero ver se Deus vai se meter. Que você entra num lugar e alguém fala, ei, pastor! E aí, pastor? Queria mesmo ver o senhor. Tô tão fraquinho, me ajuda em oração. E aí a tua mente pensa, o que esse camarada tão fazendo aqui? Hoje era minha vez, pastor, foi Deus mesmo que enviou o senhor. Por quê? Porque eu precisava de alguém de coragem que guerreie comigo. E eu pensei em vários nomes, mas o Senhor me fez lembrar do seu. O Espírito Santo te mostra, mas é o fogo que não deixa você voltar para lá. Presbítero, então o senhor está falando que eu tenho que ser, que eu preciso buscar Espírito Santo e fogo, porque um vai ser o meu retrovisor e outro vai ser a minha placa de stop? Isso aí. Tem muita gente andando para trás, porque abandonou a placa de stop em algum canto. Porque já não sente mais a presença, já não sente mais a cobrança, já não sente mais a responsabilidade, já não sente mais de onde Deus te tirou. Por quê? Porque está buscando muitas outras coisas e abandonando as coisas de Deus. Gente, a hora foi embora. Uma outra oportunidade a gente continua. E eu queria fechar só com essa daqui e a gente encerra. Êxodo também. Não vou lembrar o versículo. A Bíblia diz que Moisés está apacentando as ovelhas. 3, 5. Luiz, ele está apacentando as ovelhas. Ele está passando. E de repente ele vê uma sarça. Normal pegar fogo. Todo mundo já ouviu falar aqui que era normal. Só que o problema não era que ela pegava fogo. O problema é que ela não se consumia. O problema é que ela pegava fogo, não se consumia e ainda estava no deserto. Pegava fogo, não se consumia e ainda estava no deserto. A sarça não sabia o propósito. Dá licença, posso dizer? Mas quem está passando, a sarça não sabe por que está no deserto. Ela não sabe por que está pegando fogo, Luiz. Mas quem está passando, está vendo. E está notando que tem algo diferente. Sarça pegando fogo no deserto. Sarça pegando fogo no deserto. Chama a atenção de Moisés. Moisés vai dizer, eu vou chegar perto para ver. Quando ele vai chegar mais perto, epa! Tira a sandália dos teus pés. Sabe o que eu quero dizer? Ver sarça pegar fogo chama a atenção de pessoas. Agora muda essa sarça. Talvez você está no deserto. Eu vou melhorar isso aqui. Quando Moisés se aproxima, ele quer saber de perto o que está acontecendo. Porque ele é contagiado pelo que está acontecendo na vida da sarça no meio do deserto.
Deus está dizendo: Moisés, se eu sustentei a sarça, você não pegou. Se eu sustentei uma sarça pegando fogo no meio do deserto, o porquê que tu está abandonando o ministério, chamada? O porquê que tu está abandonando a responsabilidade? Você acha mesmo que Deus não é capaz de te sustentar no meio desse vale? Moisés não estava entendendo nada, mas Deus está dizendo: vem, Moisés, porque se eu sustentei uma sarça acesa, por que eu não posso te sustentar de pé? Por que eu não posso te sustentar de pé? Por que eu não posso sustentar tua casa de pé no meio desse deserto? Por que eu não posso sustentar teu ministério de pé no meio desse deserto? Se a sarça tinha fogo e o fogo não se consumia e estava no meio do deserto, o porquê que você quer parar? Eu queria orar por um grupo de pessoas aqui, se eu puder. Presbítero, o senhor falou aí sobre vários tipos de fogo. Talvez eu busquei até hoje muitas coisas, mas eu preciso desse fogo que me sustenta mesmo no deserto em pé. Eu preciso desse fogo que mesmo no deserto não deixa eu cair. Eu preciso desse fogo que meio nos desertos não me deixa apagar. Porque manter a fogo aceso no altar, Luiz, é fácil. Por quê? Porque o altar produz fogo. Eu quero ver você se manter aceso no meio do deserto. Pastor, eu me manter aceso enquanto eu estou aqui num culto de 3, 4 horas, aceso no altar. É fácil. Eu quero ver eu continuar aceso no meio do deserto. E é isso que o Senhor quer fazer em vida de pessoas aqui hoje. Tem alguém?